4 de setembro, Conselho aos pais. Efésios 6:4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação no Senhor. Admoestação do Senhor. E Colossenses 3:21, escrito também por Paulo, diz assim: não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Na época de Paulo, isso aqui também é uma contracultura, né? Que Paulo vem apresentando aqui. A cultura da época era terrível. Os pais, principalmente os judeus, eles tinham esse tipo de filosofia, que era a lei lá. Eles diziam o seguinte: aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela te entristecerá. Vai entristecer a pessoa. Discipline seu filho e torne o seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Escritos pelos judeus na época, chamado Sirac, 30.1, 9 e 13. O conselho de Paulo é bem diferente de todas essas coisas. Naquela época, os pais tinham um direito legal sobre os filhos, que até podia exceder os seus direitos em relação aos escravos, porque os escravos eles podiam maltratar, matar e tudo mais. Os filhos, mais ainda. Paulo escreve contra tudo isso, porque Paulo não apoiava esse tipo de coisa. Paulo convidou os pais a repensar o uso do seu poder, mesmo que a lei sendo legal ali. E o conselho que Paulo deu nas entrelinhas era o seguinte: pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Deve exigir sim obediência, porque Deus tem seus mandamentos, são exigências. Não como uma tormenta de palavras ou agressões, mas de modo calmo e amável. Jesus tem os mandamentos dele, não fica obrigando as pessoas a fazerem isso. Ele ensina o caminho que deve seguir, a pessoa escolhe se vai ou não vai. Mas tem as consequências, não é? Que será inevitável. Sejam agradáveis no lar, pais. Reprimam toda a palavra que despertaria um temperamento não santificado no seu filho. Pais, não irritem seus filhos, é uma ordem divina. Efésios 6:4. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. Então, esses conselhos aos pais, porque hoje é o contrário do que era na época de Paulo, né? Hoje deixa a criança fazer de tudo sem limites, né? Então a criança tem que saber que tem alguns limites também, né? Aqui não pode, aqui é errado, aqui é certo. Não fica fazendo sim, 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 com medo de falar não. Hoje a sociedade é assim. Na época de Paulo era o contrário.
O pai exigia, são dois extremos, né? Um extremo totalitário e um outro extremo de libertinagem, de liberdade sem controle. Os dois extremos estão errados, mas o equilíbrio, mesmo que a lei dê esse direito aos pais da época de Paulo, Paulo fala, repense isso. E hoje também nós devemos repensar e fazer de acordo com a vontade de Deus.